Graça e paz, meus irmãos. Agora vocês estão me ouvindo. Que bom que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Mais um domingo que nós podemos celebrar com alegria ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu creio que o momento da reunião, ele é um momento onde nós podemos não só expressar a nossa adoração ao Senhor, mas também sermos ministrados, porque a bênção do Senhor, ela vem do alto. A boa palavra do Senhor, ela encontra no nosso coração. E ela traz sempre coisas novas para nos fortalecer nessa jornada que nós seguimos como igreja. Então, são tempos que você realmente dedica ao Senhor, que são abençoadores para as nossas vidas como igreja. Nós estamos vivendo o ano da expansão. Esse ano da expansão é um ano de impulsionar, é um ano de viver coisas novas. O Senhor tem falado conosco. A gratidão, ela escreve o nosso futuro. Nós temos isso nos nossos umbrais, porque faz sentido realmente você poder viver esse futuro baseado naquilo que a gratidão, ela produz. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, e essa gratidão, ela vai escrevendo o nosso futuro. Nós estamos no mês de julho, nós já passamos da metade desse ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu creio que Deus ainda tem muito para derramar sobre as nossas vidas, para nos impulsionar, para nos dar realmente destino. Que você abra teu coração para tudo aquilo de novo que o Senhor tem para a sua vida. Esse mês em especial nós temos aqui a série, que tem o título Transformação e Renovação. E nós temos a nossa embarcação, que a gente não pode esquecer que a parte da embarcação tão importante que nós estamos falando é o casco do navio. E o casco do navio, ele tem um papel muito importante na embarcação. É aquilo que mantém essa embarcação, sustenta ela sobre as águas, faz com que ela também avance sobre as águas. O casco do navio, ele enfrenta as marés, ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta as águas bravias, passa também por águas tranquilas, mas ele tem um processo. E nós, igreja, temos um processo. Nós atravessamos muitos tempos, e alguns deles são muito difíceis, onde a nossa embarcação, ela é provada. E nós precisamos realmente que o casco do nosso navio, ele passe sempre por transformação e por renovação. Então, essa é uma realidade que a gente constrói como igreja. Nós estamos aí na carta aos Colossenses, a carta do apóstolo Paulo. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, nós chegamos ao capítulo de número 3 da carta aos Colossenses. Então você pode nos acompanhar nesse capítulo, onde o Senhor também vai realmente ministrar o nosso coração. Nós já tivemos aqui 2 mensagens a respeito dessa carta de Colossenses, uma carta do apóstolo Paulo. Na primeira delas nós falamos que nós temos um desafio, que nós possamos ter uma vida de fé alicerçada em Jesus. Nós começamos falando isso, de que Jesus, ele tem a primazia, que Jesus é a parte mais importante de tudo. A fé cristã, ela é baseada em Cristo. Depois nós ouvimos a semana passada, no capítulo 2, sobre ter uma vida de fé obediente aos ensinamentos de Cristo. E aí nós trazemos para nós tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor e obedecer realmente a sua voz, ao seu direcionamento. Então nós somos abençoados dessa forma. Dando sequência aqui nessa carta, a gente vai perceber algumas coisas importantes que eu quero falar. Quando nós começamos a falar da igreja que estava lá em Colossos, nós falamos que havia ali uma mistura de muitas coisas. Nós usamos aqui algumas ilustrações falando sobre gnosticismo, nós falamos sobre filosofias gregas, nós falamos sobre legalismo judaico, nós falamos sobre misticismos, nós falamos algumas coisas. E trazendo para uma realidade, contexto nosso como igreja, hoje nós podemos dizer que nós também estamos num ambiente onde nós somos muito desafiados, porque as pessoas, hoje elas vivem e elas buscam algo que importa. E isso estou falando de um modo geral, a gente pensar na vida, né? Pessoas buscando algo que importa, algo que vale a pena, algo que tem recompensa. Essa é a busca de muitas pessoas. E nessa busca
muitos se deixam seduzir por coisas e se perdem em muitas propostas. Alguns, nessa busca de coisas que façam sentido para a vida, elas se aprisionam num escape, que é o consumismo, aonde o desejo de consumir ou de ter coisas ocupa todo o espaço. E aí a pessoa, ela só se sente satisfeita, ela só se sente feliz ou se sente completa quando ela tem algo. Ou quando tem alguma dificuldade, algum problema, ela realmente tenta acalmar o seu coração consumindo. E pessoas vão se endividando, pessoas elas vão se aprisionando naquilo que é ofertado, naquilo que de repente tem ali uma ilusão de encher o seu coração, de completar algo que está faltando. Então pessoas muitas vezes elas se perdem nisso, e muitas vezes vivem bênção por bênção, e uma realidade que aprisiona muito. Outras vivem uma vida de ilusão. Nessa busca por algo que faça sentido, elas se aprisionam, como uma vida de cinema, uma vida de Hollywood, uma vida de finais felizes ou de histórias bonitas, que sempre serão assim, e muitas vezes elas estão se aprisionando também nessas histórias, nessas ilusões, em coisas que aprisionam a sua alma, o seu coração. Eu falo isso porque é uma realidade que muitas vezes as pessoas elas se encontram. Como, por exemplo, há um tempo atrás eu vi um vídeo de algumas mulheres falando assim: olha, se alguém me sequestrar, não é por essa foto que você vai me procurar, porque tem um filtro. E aí as moças ali, as senhoras, estavam falando sobre isso, que aquela imagem é um filtro que está ali no Instagram, é uma ilusão, e que se alguém sequestrar elas, que não procure elas por aquela foto, porque aquela foto não é ela, ela é outra pessoa, E tem gente vivendo assim, uma ilusão, vivendo uma realidade que não é verdade. Então, por quê? Por busca de algo que importa, algo que tenha recompensa, ou que faça sentido. Alguns outros se aprisionam em algum tipo de nacionalismo ou patriotismo. Eu não posso nem falar aqui, mas tem gente que fala que é do lado de cá e o outro fala que é do lado de lá, E se degladeiam por isso, vivem e morrem por isso. Então, o que é isso? É uma busca também de algo para ocupar o coração, para fazer sentido. E muitos também estão aprisionados nessa luta, nessa briga que não tem fim, numa questão aí de poder, de política e algumas coisas assim. E outros se aprisionam em algum tipo de legalismo religioso, onde apenas o fazer é suficiente, e não o ser, e não há uma transformação, então é só um ritual. E muitos, em busca de algo que faça sentido, estão se aprisionando num legalismo religioso, estão numa atitude religiosa. Então a gente pode dizer que, para a gente facilitar o nosso entendimento em relação à mistura, que nós temos falado aqui de Colossenses, a gente pode trazer essas 4 realidades, que as pessoas elas se aprisionam. E o que nós entendemos com isso? Que esses caminhos, muitas vezes eles parecem ser bem intencionados, parece que tem algum valor, parece que tem algum ganho, mas na realidade são caminhos muito, muito precários. Esses caminhos, por mais bem intencionados que sejam, eles são precários. Em algum momento ele desmorona, em algum momento ele decepciona, em algum momento não funciona, e aí é precário, aí não é suficiente. Mas nós, Igreja do Senhor, nós precisamos entender que quando nós olhamos para todos esses caminhos e percebemos o que Cristo ele fez por nós, o convite de Jesus para nós, que era o que o apóstolo Paulo estava aqui com essa carta mostrando àquela igreja, e que mostra hoje para nós, é o mais importante para nós seguirmos a nossa jornada, para nós entendermos que ela faz sentido, para nós entendermos que nós temos um propósito, que nós temos um objetivo, e há sim uma recompensa. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? É uma grande verdade para o nosso coração, meus irmãos, a gente entender isso. Então, quando a gente olha para essas realidades,
a preocupação do apóstolo Paulo em Colossenses era que as pessoas elas fossem afetadas na sua fé genuína em Cristo. E por isso ele começa a falar sobre o que é mais importante. Jesus é o mais importante. Jesus tem a primazia. E nós apresentamos o Cristo. Essa é a realidade para nós caminharmos. A tendência natural do ser humano é ele procurar caminhos para chegar até Cristo. Para chegar em Cristo. Mas nós, quando entendemos, nós entendemos que nós começamos em Cristo para chegar nele. A sua fé começa no próprio Cristo. Ele é suficiente para a sua vida. Amém? Então nós percebemos essa realidade. Aqui nós temos uma quebra de paradigmas. Porque muitas pessoas estão aprisionadas nisso. Muitas pessoas estão aprisionadas numa mensagem assim. Mas nós temos aqui um momento onde nós mudamos tudo. E não devemos fazer o que todo mundo faz. Nós podemos fazer diferente, amém? A nossa caminhada cristã, a nossa fé em Jesus, ela tem que ser uma fé genuína. Uma fé profunda, firmada naquilo que o Senhor é para nós. E Ele é suficiente para as nossas vidas. Eu creio nisso. O texto para nós hoje caminharmos, e o título da nossa mensagem é: comece em Cristo para viver sempre nele. Cristo traz morte e também traz vida. Cristo traz morte, mas também traz vida. Essa é uma mensagem poderosa que pode transformar o nosso coração. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, meus irmãos. Você pode acompanhar essa leitura? O apóstolo Paulo ele continua falando com a igreja e falando conosco. E ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então, o apóstolo Paulo está continuando a falar com a igreja. E ele está falando algo muito importante, que nós ressuscitamos com Cristo. Há uma verdade poderosa nisso, de nós entendermos, e aqui ele diz: pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo. Essa é uma realidade que precisa sempre a gente perceber ela, que nós temos uma nova vida, que não é mais aquela antiga, aquela morreu, mas em Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida. As pessoas, elas têm, como eu disse aqui, tendência de identificar-se com pensamentos, com tendências, com modismos. Pessoas, elas têm essa tendência, mas sempre procurando sentido para a vida. Mas isso traz morte e desesperança. Jesus, Ele traz vida, e é só Ele que traz. Então volte o seu olhar para Cristo e olhe na direção certa. É isso que o texto está falando. Ele está falando assim: ó, vocês ressuscitaram com Cristo. Então agora o que você faz? Você olha para o alto. Você olha para onde? Você olha para Jesus. Você já não vai mais se deter no que está à sua volta. Você já não vai mais se aprisionar nas ofertas ou naquilo que o mundo oferece. Mas você vai começar a viver uma outra forma de vida. Uma vida abundante, olhando para o alto. Então, escolha priorizar. Sabe, há objetivos e valores espirituais que a gente precisa realmente ter a nossa atenção. Cristo, Ele é a nossa vida. Então, não viva apenas uma vida que respira. Não viva apenas uma vida comum, uma vida sem sentido, aonde é um dia após o outro, onde você somente respira, você se alimenta ou você trabalha. Mas entenda que existe um propósito maior e que Deus te chamou para isso.
Deus, Ele te resgatou, Ele te deu uma nova vida. Ele ressuscitou você numa nova vida, para que você não apenas respire, mas que você tenha propósito. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Em nome de Jesus, receba desse propósito no teu coração. Então a vida é a vida abundante de Deus, que foi entregue a nós por meio de Cristo. Cristo nos dá essa vida. Primeira coisa, se identifique com Cristo ressuscitado. Se identificar é você olhar e ser igual. Você buscar a identificação no Cristo ressuscitado. O texto ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, o que a gente entende aqui? Que Cristo, Ele ressuscitou também, Ele está sentado à direita de Deus o Pai. Então, há um propósito eterno através de Cristo, e nós nos identificamos com o mesmo propósito, por isso nós somos igreja, porque nós temos um propósito em Deus. Nós não vivemos só por viver mais, nós temos um propósito eterno, que está sobre as nossas vidas. Então, você olha além. O apóstolo Paulo, um pouco antes do capítulo 2, esse texto do versículo 1, ele está complementando o capítulo 2. Porque talvez você entender essa ressurreição que ele está falando aqui, ela tem um sentido quando você volta a sua Bíblia no capítulo 2, e você vai lá no versículo 12 desse capítulo. Ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então essa ressurreição que está falando aqui dessa nova vida, é essa que é celebrada num batismo. O batismo é uma declaração pública de fé. Algo aconteceu no seu coração, você creu em Jesus para a salvação, amém? Todos aqui creram em Jesus para a salvação? Esse é um passo importante, aconteceu algo dentro de nós. A fé em Cristo, ela é salvadora, porque Ele se ofereceu na cruz pelas nossas vidas, Ele pagou o preço pela nossa salvação. Então, pela fé, eu creio em Jesus, e mediante essa fé em Jesus, eu sou batizado, e o batismo ele é uma declaração pública da fé. Da mesma forma que Jesus ele morreu, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Da mesma forma, aquele que crê em Jesus, quando ele é batizado nas águas, ele é sepultado. O velho homem, a velha criatura é sepultada. E quando ele sai das águas do batismo, da mesma forma que Cristo ressuscitou, esse homem ele nasce de novo. E aí é uma ressurreição espiritual, porque o homem agora ele está vivo para Deus. Então você está vivo para Deus, o teu espírito está vivo para Deus. Outrora estava morto, mas agora está vivo para Deus. Então há uma obra poderosa. Você creu em Jesus para a salvação. A velha vida de você está morta. A nova vida em Cristo é uma vida real, é uma vida abundante. Você recebeu isso? Se você ainda não foi batizado, declare publicamente a fé que você tem no Senhor Jesus, porque talvez aí você ainda não tenha entendido o segundo passo que você tem que dar, que é declarar publicamente a sua fé. Mas algo já aconteceu dentro de você. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Amém? Então algo sobrenatural de Deus já aconteceu na sua vida. Agora, o batismo ele mostra essa ressurreição, essa vida nova que Cristo dá. Estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, mas a velha vida, ela foi sepultada. Ela está morta e enterrada. Então, a fé em Jesus, ela é uma fé salvadora, e ela tem a ver com a ressurreição espiritual. Temos uma garantia da ressurreição final, no último dia. Essa é uma realidade para todos nós, amém? Jesus abriu o caminho da ressurreição, a final, a literal. Mas hoje já aconteceu algo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Há um novo homem aí,
Amém? Para a glória de Deus. Então, como que é a vida de um ressuscitado? A gente pode pensar um pouquinho. Como você é uma pessoa que ressuscitou, né, para uma nova vida, como que é a vida de um ressuscitado? Não é aquele o The Walking Dead lá não, né? Que tem aqueles filmes de zumbi doido lá não, né? Não. Você tem uma vida nova, amém? Como que é a vida de um ressuscitado? A gente pode perceber ela quando a gente olha para o próprio Cristo ressuscitado. Existem algumas coisas que acontecem com alguém que é ressuscitado e que devem fazer parte da nossa vida. Primeiro, que esse não vive mais o ambiente da morte. Como Jesus deixou o sepulcro, deixou o túmulo, assim também nós deixamos o ambiente da morte. Nós saímos do ambiente da morte. Então a vida de um ressuscitado é fora do sepulcro, é longe da morte, amém? É no meio da vida. Você está me entendendo? Hoje você está em outro ambiente, não é mais um ambiente da morte, um ambiente da vida. Esse é um ambiente de alguém que é ressuscitado. Aleluia! Esse é o ambiente. Existem outras coisas que têm um ressuscitado. Um ressuscitado, ele dá testemunho da sua nova vida em Cristo. Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele deu testemunho da sua ressurreição. Então ele foi, procurou seus discípulos e foi realmente trazendo testemunho da sua ressurreição, do que aconteceu. Ele testificou da sua ressurreição. Assim, aqueles que são ressuscitados, da mesma forma, vão ministrando aquilo que aconteceu. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Conte para todo mundo que você nasceu de novo. Conte para todo mundo que você ressuscitou para Deus. Amém? Esse é um testemunho de uma nova vida em Cristo. Uma outra característica de um ressuscitado é que ele caminha no poder sobrenatural do Espírito. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que trabalha e que nos dá o poder para nós caminharmos em fé, em testemunho. É o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. É o que gera salvação nas nossas vidas. Então nós vivemos agora como ressuscitados em Cristo, um ambiente sobrenatural. Um ambiente onde acontecem milagres. Um ambiente onde você tem o poder e a oração no nome de Jesus. Você pode orar no nome de Jesus. Você pode declarar a bênção, você pode viver as bênçãos do Senhor, você pode contemplar milagres, você pode ver o sobrenatural acontecer. O ambiente da igreja, um ambiente de fé, é um ambiente de sobrenatural, um ambiente de presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ele está passeando nesse lugar, e isso é sobrenatural. Mas Ele está ministrando no mais íntimo do seu coração. E isso é algo que acontece com o ressuscitado. Ele caminha nesse ambiente, onde há o poder sobrenatural do Espírito. E também, por último aqui, para um ressuscitado ele vive a expectativa do céu. Ele sabe que tem um destino. Ele sabe, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, de olhar para o alto. A gente sabe disso. Jesus, ele olhou para o céu e ele sabia que logo ele subiria aos céus. Que ele chegaria, que ele seria assunto aos céus. E assim é conosco. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que nós temos uma cidadania dos céus. Hoje nós estamos aqui numa barraca, bem precária. Essa barraca tem tosse, essa barraca tem gripe, essa barraca tem dor aqui e dor lá. Essa barraca, ela adoece. É uma barraca. Ela é provisória, mas um dia nós vamos chegar na nossa mansão, num lugar celestial em Cristo. Há um destino eterno para nós, meus irmãos. Nós estamos aqui numa jornada de fé. É uma jornada de fé. O Senhor, ele tem um destino eterno para nós. E por isso, um ressuscitado, ele vive na expectativa do céu. Porque o céu é o nosso destino. Jesus foi para lá para preparar a morada, amém? Eu creio nisso, irmãos. Um ressuscitado tem que crer nisso. Há um caminho, há um destino. E nós vamos chegar lá. Quando? Deus que sabe.
mas nós vamos. Nós vamos se encontrar com o Senhor. Amém? Eu creio nessa verdade, que ela chegue ao teu coração. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós entendemos que nós fomos ressuscitados para viver uma nova vida. E então, nós entramos aqui num segundo ponto. Busquem as coisas que são do alto. O texto de Colossenses, ele continua dizendo assim, no versículo 2 até o versículo 4. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então há uma confiança muito grande naquilo que nós buscamos, porque nós participamos de tudo isso, até o fim, e mais, até a eternidade. Há uma presença de Deus contínua sobre aquele que crê. Então, pense nas coisas do alto. Existe, irmãos, uma batalha sendo travada na nossa mente, e nós precisamos vencer essa batalha. Precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos olhar, nós precisamos decidir colocar os óculos de Deus. Todas as manhãs. Alguns aqui usam óculos, né? Outros não, graças a Deus. Mas quando você está sem óculos, está tudo mais ou menos, né? Você vê mais ou menos. Se for para além, então já era, né? Mas quando você decide, logo lá, na hora que você acorda, colocar os óculos de Deus de manhã, você vai começar a ver o mundo como Deus o vê. Você começa a ver o mundo como Deus o vê. E isso vai dar para você uma maneira divina de você perceber a vida. E aí você vai perceber coisas que você não percebia. Mas por quê? Porque você está com os óculos de Deus. E você começa a ver diferente. Então, buscar as coisas do alto é bem assim. É você colocar os óculos de Deus. É você começar a olhar para o mundo da forma que Deus olha. Da forma que Deus o vê. Funciona bem assim. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer assim: o esporte é minha vida. Então a pessoa ela vive pelo esporte, seja qualquer, uma corrida, um futebol ou qualquer outra coisa. E a pessoa ela elegeu aquilo como motivo da vida dela. O esporte é minha vida. E aí ela troca tudo pelo esporte. Tem pessoas que falam assim que a música é a sua vida. E aí a música está em primeiro lugar no seu coração. E é tudo música. Tem pessoas que falam assim: o meu trabalho é a minha vida. E essa pessoa ela vive em função do seu trabalho. Ela não troca nada pelo trabalho. Ela abandona a família, ela abandona amigos, tudo em função do seu trabalho. Porque o seu trabalho se tornou a sua vida. Tem gente que entra no programa de governo espiritual, aqui vamos falar assim, que é o Minha Casa Minha Vida. E aí o que acontece? A casa dele se torna a sua vida. E aí ele não está aqui conosco. Porque a casa virou a prioridade da sua vida. Então, muda tudo. Mas, aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que creu em Jesus, e que está olhando para o alto, ele entende que Jesus Cristo é a sua vida. Ele é a sua vida. Ele é o motivo mais importante para todas as coisas. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem. O trabalho tem o seu lugar. A casa tem o seu lugar. O esporte tem o seu lugar. A música tem o seu lugar. Qualquer outra coisa tem o seu lugar. Mas Cristo tem a primazia no seu coração. Ele tem o lugar mais importante na sua vida. Jesus Cristo é a minha vida. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso, que assim seja sobre você. Entenda isso. Jesus ele tem que estar no centro, ele tem que estar no trono do seu coração.
Há uma grande verdade nisso. E a partir dessa decisão, meus irmãos, quando você olha para o alto e você entende isso, que Jesus Cristo é a coisa mais importante para a sua vida. Jesus Cristo é o motivo mais importante para que você caminhe, porque Ele traz aquilo que é eterno. Você começa a trazer ao teu coração decisões radicais. Você começa a viver uma vida diferente. E aí você, no ponto 3, que eu coloquei para a nossa meditação, viva a nova vida que Cristo dá. Porque você entendeu, então agora viva. Viva a nova vida que Cristo dá. E Colossenses, aqui no capítulo 3, versículo 11, ele começa a falar sobre isso, o apóstolo Paulo. Ele está ensinando a igreja, ele está ensinando a nós aqui hoje, a nós caminharmos a fé cristã, caminharmos confiando no Senhor e vivendo vivendo a novidade de vida como ressuscitado. E ele fala assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. O velho homem, ele vivia nelas. Então ele está falando aqui com quem? Com pessoas ressuscitadas. Nós estamos aqui na igreja falando com quem? Com pessoas ressuscitadas, amém? Então ele está falando, portanto, façam morrer essas coisas, porque elas eram coisas do seu passado, que você costumava viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas. Façam morrer e agora abandonem. O quê? Ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se vestiram do novo. Quem que é o velho homem? Aquele que foi sepultado, que morreu. É o velho, ele está enterrado. Então, vista-se do novo. E ele continua, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, e é a vida do ressuscitado, não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então a gente começa a perceber aqui que são mudanças radicais que acontecem no coração. E é interessante a gente pensar nisso, porque aqui está falando então que você elimine tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Só que não dá para a gente ter uma atitude como você matar o velho homem com seus pecados, como alguém que pega um taco de beisebol e começa a perseguir as atitudes pecaminosas do velho homem, tentando matar. Eu não sei se você imagina isso, né? Como se alguma coisa ruim que está nascendo, e você vai lá com um taco e vai matando, né? Ele não está falando para você fazer isso. Ele está falando para que a gente faça morrer. Faça morrer. Porque se você tentar dessa forma, toda vez que surge algo da velha criatura, do velho homem, você ir lá e bater com pau, né, uma hora você vai cansar. Uma hora você desiste. Uma hora você para. Você desiste. Você se cansa. Fica difícil. Mas ele fala que para aquele que é ressuscitado, para aquele que está vivendo uma nova vida, esse deve fazer morrer a velha criatura. E como que a gente faz isso? Mortificando a nossa carne. Nós precisamos mortificar a carne. Nós precisamos resistir ao diabo, resistir à tentação. Nós precisamos cortar o alimento, o suprimento. Quando você começa a tirar o suprimento, você faz morrer.
Então, para você viver essa nova vida em Cristo, para você vencer o pecado, você precisa cortar o alimento dele. Você precisa realmente se posicionar em fé. Você precisa renovar sua mente. Você precisa abandonar práticas. Você precisa mudar pensamentos. Você precisa fazer um acordo com seus olhos. Você precisa governar o seu pensamento. E assim você está fazendo morrer. Acaba o suprimento. O negocinho seca. Porque você decidiu mortificar a sua carne. Então isso que é um posicionamento. Nós devemos antecipar nossas atitudes. A gente fala aqui na igreja que quem antecipa governa. Então antecipe as suas atitudes. Como a gente disse aqui, nós matamos coisas não as alimentando. Então, diante dos desafios de cada novo dia, você já se levante de manhã, já calculando o seu dia. Você já calcula seu risco. Você vai falar assim, eu vou levantar agora. Hoje o que eu posso enfrentar? Hoje eu posso enfrentar uma tentação. Hoje eu posso enfrentar um convite indecente. Hoje eu posso enfrentar uma proposta indecente. Hoje pode realmente eu ser confrontado em algo. Eu posso receber alguma crítica hoje. Eu posso receber um conselho ruim. Eu posso ser convidado para fazer alguma coisa que não é boa. Então hoje, agora, já, eu decido dizer não. Eu falo que eu não vou praticar, que eu não vou por esse caminho, que eu não vou tomar essa decisão, que eu não vou atender esse conselho, que eu não vou me render diante dessa tentação. Então eu antecipo o meu coração naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou perdoar. Porque talvez você já acontece o primeiro desafio, a hora que você acorda, e você vai tomar o seu café. E de repente, naquele primeiro momento, talvez venha uma crítica de alguma coisa fora do lugar. De alguma coisa que não foi feita. De alguma atitude que você não tomou. E aí você já tem aqui, ó, na mente e no coração. Hoje, eu decidi reagir diferente. Então você vai falar assim, puxa, me perdoa. Nunca mais vou fazer isso. Não é? Você já vai começar a ter umas atitudes diferentes. Você vai antecipar para não pecar. Você vai antecipar para você não ter uma atitude errada. O que você está fazendo? Você está cortando. E quem antecipa governa. Então já governa o seu dia antes dele começar. Já coloca no teu coração a fidelidade a Deus que você vai ter naquele dia todo para a sua vida. E aí tudo que vier naquele dia você já está preparado. Você já preparou teu coração, você não vai ser surpreendido em nada, porque você decidiu. Então nós vivemos a mortificação no nosso corpo terreno e a renovação da nossa mente, rumo à imagem daquele que nos criou. É o caminho. Não vivemos mais o ambiente da morte. Não vivemos mais o ambiente da morte. Então, coloque a sua mente e seus pensamentos na frente, lá no futuro. E entenda que não é a nossa casa. Nós somos estrangeiros. E nós vamos chegar no nosso destino. Mas você também precisa de outras atitudes. E aí comece a alimentar o seu espírito. Comece a trazer ao seu coração. Porque ninguém é melhor do que ninguém. O texto fala que não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre. Todos nós precisamos de Cristo. Há uma realidade aqui. Então não tem ninguém que pode falar assim, olha, eu tô acima disso. Olha, eu posso passar por aqui que não vai ter problema. Eu posso estar aqui desse lado que... Não tem diferença, nenhum nem outro. Todos nós precisamos de Cristo. Isso é uma realidade que nós recebemos do Senhor. Com Cristo tudo muda. Quarto ponto para o teu coração. Tenha um novo modo de se relacionar. Porque as coisas estão mudando. E a gente precisa ir percebendo isso. Aqui no capítulo 3, versículo 12, diz assim: visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida. Está falando conosco aqui os ressuscitados, amém? Está comigo?
Amém? Vamos seguir aqui, ó. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. Lembrem-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Então, como que a sua vida pode ser? A sua vida pode ser diferente. Você pode viver as grandezas do reino. Você decide viver elas. O que precisa ficar para trás? O velho homem com as suas atitudes precisa ficar para trás. Precisa começar coisas novas. A mudança não é algo automático. Nós precisamos buscar as mudanças. Nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos receber do alto. Então, há uma intenção. A mudança, meus irmãos, sempre é uma escolha diária. Você escolhe todo dia. É todo dia que você toma decisão. Então foque uma coisa, e você rapidamente vai esquecer a outra. Você está sendo tentado em uma área na sua vida, ou algo do velho homem está tentando voltar, e tentar dominar teu coração de novo. Mude o seu foco, comece a colocar coisas novas. A gente tem aqui, eu queria que você que está com a Bíblia aí, você voltasse um pouquinho no capítulo 4 de Filipenses, que é a carta anterior de Paulo aqui. Lá no capítulo 4, ele fala algo interessante para você viver coisas novas. Quem quer viver coisas novas aqui, ó? Amém? Paz de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Olha o que ele diz aqui no versículo 8 do capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, o quê? Nisso pensai. Você está trazendo coisas boas para a sua mente. Elas estão chegando ao teu coração. Você está focando, trazendo algo para o teu coração. E aí ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A presença do Deus de paz será convosco. Mas por quê? Porque você tomou uma decisão. Você decidiu, pensamentos eles vêm, sugestões diabólicas, pressões elas vêm. Mas você tem a opção, você tem a forma de tomar uma decisão e mudar o seu pensamento. O passarinho ele pode até voar em volta da sua cabeça, mas você pode não deixar ele fazer ninho. O passarinho está voando em volta aí, toca ele. Fala, vai fazer ninho em outro lugar, não na minha cabeça. Não é? Então, passarinho você não impede ele de ficar voando, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. E pensamentos são assim. Eles podem até estar voando em volta da sua cabeça aí, mas você pode não deixar ele fazer um ninho. E aí você traz um foco em outra coisa. Com quem eu irei me identificar? Com o mundo ou com Jesus?
Nós devemos honrar a Cristo em todas as nossas atividades diárias. Temos um novo coração e um novo espírito. Como você está pensando? Isso gera sentimentos. A forma que você está pensando gera sentimentos. O que você permite estar pensando? Isso gera atitudes. Podemos fazer diferente. Decida ser bom. Decida ser gentil. Decida ser amável. Decida ser perdoador. É isso que o texto está falando para nós. Decida ser cristão. Os cristãos, eles só foram chamados de cristãos porque eles pareciam com Cristo. Porque se eles não parecessem com Cristo, até hoje a gente não tinha nome. Alguém perguntasse, quem é aquele povo? Eu falei, um povo que está aí andando por aí. Nós não seríamos chamados de cristãos. Hoje nós só somos chamados de cristãos porque o povo de Deus, lá no passado, decidiu se identificar com Cristo. E as pessoas olhavam para eles e diziam, olha aquelas pessoas, elas parecem com Cristo. Elas são cristãos. Você entende isso? Não é título, não é você que dá o nome, mas é algo que você recebe, porque você se identificou. Nós escolhemos isso. Pense assim, nessas minhas atitudes, como Jesus estaria nesse momento? Qualquer atitude que você tomar, qualquer momento da sua vida ali, nessa atitude que você está tomando, como será que Jesus estaria? Qual seria a reação de Jesus diante do que nós estamos fazendo? Ou ele estaria satisfeito e alegre? A gente tem que pensar nisso. E aí nós vamos para o quinto ponto. Construa relacionamentos com responsabilidade e amor. E aí o texto ele termina aqui no capítulo 3 dizendo, começa com as esposas. O texto começou com as esposas, meus irmãos, não foi eu que escolhi, tá bom? Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso é agradável ao Senhor. Vocês, maridos, amem as suas esposas, e não as tratem com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, cadê os filhos aí? Filhos, devem sempre obedecer a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, cadê os pais? Estão aí? Pais, não irritem seus filhos, a ponto deles ficarem desanimados. Não está falando não corrija, não oriente, está falando não irrite. Irritar muitas vezes pode ser porque você não corrige, né? Não irrite os seus filhos, a ponto deles ficarem desanimados. Vocês, escravos, aqui era um contexto, devem sempre obedecer aos seus senhores, não procurando agradá-los apenas quando eles os estão vigiando, porém o tempo todo. Obedeçam-lhes de bom grado, devido ao amor que vocês têm ao Senhor, e porque desejam agradá-lo. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. E quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, pois Deus não tem pessoas favoritas. Viva a sua nova identidade em Cristo. E aqui, quando a gente fala sobre o comportamento cristão, nós estamos falando a respeito de nós mesmos. Porque quando você decide fazer algo como para o Senhor, você está fazendo algo em adoração a Deus. Então o seu coração, ele está em paz com Deus, porque você está fazendo aquilo para o Senhor. Aí se você falar assim, mas o patrão, ele é injusto, ou alguma coisa é injusta, alguma coisa ali não está funcionando, isso é com Deus. Então aqui o texto ele termina falando isso, porque ele fala, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Mas se você está fazendo algo, se você está se relacionamento, ou familiar, ou no trabalho, em qualquer outra coisa, faça com amor, faça como para o Senhor, e isso vai subir como adoração a Deus,
Isso vai nutrir teu coração. Isso diz respeito a você, não ao outro. Há uma realidade sendo construída aqui de fé, em Cristo, que faz com que tudo funcione bem. Então, se coloque de pé nesse instante, meus irmãos. Eu queria te convidar, em nome de Jesus, a que você cubra todas as coisas com a sua nova vida em Cristo. Talvez muito do que eu falei aqui são coisas que talvez vivem realmente ali te afetando. Existem pontos na sua vida que você sempre está sendo pego naqueles pontos. Existem coisas da velha natureza sua que elas ficam tentando o tempo todo sair ali daquele ambiente onde está sepultado e quer voltar. Mas você decide cobrir tudo com uma nova vida em Cristo. Há uma nova roupa sendo dada a você, que você pode viver diferente. Se revista do novo. Se revista daquilo que o Senhor tem para te dar. Como é que você tem se relacionado com os outros? Você se relaciona conforme a vontade de Deus? Nós precisamos observar isso. Os relacionamentos, eles devem ser construídos em torno de Cristo. Qualquer tipo de relacionamento, familiar, de trabalho, pais com filhos, tudo construído em torno de Cristo. A paz de Cristo, ela gera a sintonia uns com os outros. As coisas começam a funcionar bem quando Cristo está no centro. Quando as coisas estão sendo construídas em torno dele, as coisas começam a funcionar bem. A família funciona bem, a criação dos filhos funciona bem, o trabalho vai bem, os relacionamentos vão bem, porque Cristo, Ele está no centro e as coisas funcionam. Saia do ambiente da morte e entre no ambiente da vida, a vida que Cristo te oferece. Não viva mais naquele ambiente da morte, porque aquele ambiente é do velho homem, não é mais seu. Cristo, Ele conquistou uma vitória na cruz pela sua vida, para te dar vida e vida em abundância, uma vida plena nele. Então você sai do ambiente da morte como um ressuscitado, e você entra no ambiente da vida. Receba isso no teu coração em nome de Jesus. Promova o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Conte para as pessoas a vida nova que você está vivendo em Jesus. Não tenha vergonha, não se esconda, fale da sua ressurreição. Você é um ressuscitado espiritualmente, Cristo te encontrou, a sua vida mudou, você precisa falar disso. Viva no poder sobrenatural do Espírito Santo. Comece a olhar para os ambientes e comece a entender que é um ambiente espiritual, e que Cristo, Ele traz sobre a sua vida um poder no nome dEle, para você profetizar, para você declarar bênção sobre a tua casa, para você declarar bênção sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Entre no seu trabalho com a sua mão assim, ó, abençoando, abençoa aquelas máquinas, abençoa a mesa do chefe. Fala, ó, aqui eu vou abençoar a mesa do meu chefe. Passe ali, ó, Senhor, abençoa essa mesa, abençoa o homem que senta nessa mesa, né? Comece a fazer coisas sobrenaturais. Isso é fé. É fé para ver mudança, é fé para ver transformação. E caminhe sempre na expectativa do céu. Olhe para o céu, porque lá é o nosso destino. Viva uma vida de ressuscitado. Fala isso para a pessoa do seu lado aí, fala para ela assim, ó, viva uma vida de ressuscitado. Fala para a pessoa na tua frente, de repente ninguém falou para ela aí. Ou para quem está atrás, né? Viva uma vida de ressuscitado. Viva uma vida de ressuscitado. Jesus, Ele transforma o interior e o exterior. Há uma obra completa de Cristo sendo feita nas nossas vidas. Cristo, Ele traz a morte, mas também traz a vida. Amém? Que você celebre com alegria isso, para a glória do Senhor. Aleluia! Oh Senhor Santo e Poderoso, nós celebramos a Tua presença, nós cremos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor realiza na igreja. Há uma obra perfeita do Senhor sendo realizada nos nossos corações, Senhor. Há um destino eterno, Senhor, e nós queremos olhar para o alto, Pai. Nós queremos contemplar, Senhor, meu Deus, realmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai.
que isso seja alimento para o nosso coração, Senhor, que seja fortalecimento para as nossas vidas, Pai, que possamos viver, Senhor, como ressuscitados, que possamos, ó Deus, dar testemunho, Pai, dessa nova vida que nós vivemos no Senhor, Pai, que tudo isso, Senhor, venha transformar todos os ambientes, Pai, transformar o nosso coração, Senhor, nos animar, nos impulsionar, Senhor, nos fortalecer na jornada, Pai, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor.
Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença poderosa que guia o nosso coração em toda a verdade. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos sim, Pai, essa expectativa, Senhor, desse encontro, Pai, desse dia, Senhor, aonde, Senhor, nós poderemos, ó Deus, ver o Senhor face a face. Pai Santo e Poderoso, eu peço que o Senhor gere no coração do teu povo, Senhor, essa expectativa, Senhor, que o Senhor gere, Pai, no coração do teu povo, Senhor, realmente essa esperança, Senhor, da eternidade com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, Pai. Que nós possamos sim, Pai, confiar plenamente em Jesus, porque Ele é suficiente para as nossas vidas, Pai. Há uma realidade do Senhor sendo construída, e nós queremos, ó Deus, viver, Senhor, essa realidade, Senhor, que meu Deus, envolve fé, que envolve confiança no Senhor, Pai. Até esse dia chegar, Senhor, nós queremos te servir fielmente, Pai. Nós queremos aprender no teu templo, Senhor. Nós queremos, ó Pai, não sermos somente bons ouvintes, mas queremos aplicar a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai, que através disso nós desfrutaremos, Senhor, de toda a bênção e cuidado do Senhor, Pai. A provisão, a milagres, ó Deus, a conforto, a consolo, a direção. O Senhor estabelece propósitos, o Senhor fortalece as nossas vidas, o Senhor cura as nossas feridas, Pai. Há uma obra completa do Senhor sendo realizada, e nós queremos viver plenamente o teu reino, Pai, já aqui nessa terra, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos já indo para o encerramento da nossa celebração.